UFMG Educativa. Voltamos a apresentar Universo Literário. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário, sempre agradecendo a sua companhia e audiência. Convido você a conferir o nosso bate-papo com o escritor, jornalista e editor Ricardo Salim sobre o seu livro Eu e Eles Antes do Apocalipse. Falando de livros, no Universo Literário. O que é uma crônica? É um texto curto, escrito em prosa, que trata de acontecimentos do cotidiano de forma corriqueira. Crônicas costumam aparecer em veículos de comunicação, já que sempre tratam de temas e assuntos do momento, perdendo sua validade conforme aquele período passa. Revistas, jornais e periódicos ficaram marcados na história do Brasil e do mundo como os meios onde as crônicas têm seu melhor proveito. Mas então, o que é uma crônica no mundo contemporâneo? Para onde elas vão quando jornais e revistas mal são lidos hoje em dia? E o que a crônica ainda oferece para os seus leitores? Apesar de um pouco difíceis, essas perguntas têm respostas e vamos ouvir algumas delas aqui no Universo Literário, da conversa que tivemos com o escritor, jornalista e editor Ricardo Salim sobre o seu livro Eu e Eles Antes do Apocalipse. Essa obra, que é a primeira publicação impressa da editora Bol de Barbacena, escrita e editada por Ricardo, que reuniu textos produzidos ao longo de 2024 para a elaboração desse projeto. O livro reúne crônicas que se dividem em duas partes, sendo que uma aborda as experiências pessoais do autor, explorando relatos e memórias de anedotas da vida comum. Já a outra se distancia desse universo, expandindo seu foco para tudo ao seu redor. A iniciativa de produzir essa obra em meio impresso surge com o objetivo de fomentar a produção literária da cidade de Barbacena, onde o autor vive e trabalha. Ricardo Salim é escritor e ativista cultural, é membro e orador oficial da Academia Barbacenense de Letras, além de coordenador do Núcleo de Literatura da Fundação Porfíria e José Máximo de Magalhães. Ricardo também é criador do portal de notícias Barbacena Online, no qual escreve sobre histórias da cidade, e é fundador da editora Bol, feita com o objetivo de incentivar a produção literária da região. Pois então, para sabermos mais sobre Eu e Eles Antes do Apocalipse, convidamos o escritor, jornalista e editor Ricardo Salim. Bom dia, Ricardo Salim, seja muito bem-vindo ao Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Muitíssimo obrigada pela sua participação, é um prazer tê-lo conosco. Olá, Michele. Bom dia para você. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui com você também. Obrigada. Ricardo, apresenta para o nosso ouvinte, por favor, Eu e Eles Antes do Apocalipse. Do que se trata o livro? Pois é, Michele, eu escrevi durante o ano de 2024 várias crônicas, coisas do cotidiano, coisas comuns que acontecem no dia a dia das pessoas de forma normal. Mas eu fui pensando o que era de interessante, o que era realmente, de alguma forma, até engraçado, né? Pelo que a gente conseguia encontrar no nosso dia a dia. Selecionei depois algumas dessas crônicas, no total 27, para produzir o livro e que eu fiz uma divisão, inclusive eu com a primeira parte em primeira pessoa, depois eles com os personagens que eu fui criando, para no final terminar com uma crônica chamada Antes do Apocalipse. Ricardo, o que serviu de motivação, inspiração para você produzir essa obra? Michele, a inspiração, na verdade, ela vem do nosso cotidiano, de tudo que a gente vê e observa. A gente encontra muitas pessoas no nosso dia a dia, a gente conversa com muita gente. E cada um tem uma história que às vezes pode te contar, que às vezes serve de motivo, serve de inspiração para que a gente possa escrever uma crônica, na verdade. O detalhe, né, quando a gente produz uma crônica, quando a gente escreve uma crônica, é que ela sai da gente, de alguma forma, captando as informações que estão ao nosso redor. Mas a partir do momento em que ela é publicada, que ela é colocada para a pessoa que está lendo, para o leitor, ela deixa de ser da gente e passa a ser mais
mais uma informação para quem está lendo. E aí a interpretação de cada um é que faz a grande diferença no conteúdo em relação ao que está realmente colocado dentro da crônica. A inspiração, como você me perguntou, ela vem então por conta de todas essas nuances que surgem no nosso dia a dia. É o cachorro que late de madrugada, é o vizinho que às vezes tem um hábito que você acha, "Oh, é um hábito muito corriqueiro, mas que você acaba conseguindo captar a história. Como histórias, por exemplo, de um fantasma que na década de 1970 assustava uma comunidade aqui próxima à cidade de Barbacena, onde eu moro. E aí a gente consegue contar essa história que acaba ficando até engraçada de alguma forma. E, Ricardo, essas crônicas curtas que você escreveu ao longo de 2024 e que tratam dessas experiências pessoais suas e abordam outros temas e situações amplas, né? E o Eu e Eles, Antes do Apocalipse, que é o título do livro, é inspirado nesses dois momentos da obra e nessa crônica que você falou que fecha o livro. Fala um pouco sobre essas histórias propriamente ditas que a gente encontra no Eu e Eles antes do Apocalipse. Então, Michele, antes de te contar exatamente o conteúdo do livro, eu queria ponderar uma outra situação. Veja Aham. bem, ao escrever essas crônicas, eu me preocupei muito em que elas fossem politicamente corretas, socialmente corretas, ortograficamente corretas, gramaticalmente corretas, mas tudo isso com um objetivo. O que acontece hoje? Nós precisamos, de alguma forma, incentivar a leitura dos mais jovens, e para que eles possam encontrar algum conteúdo de literatura, algum conteúdo de leitura que pudesse atender a eles, principalmente, mas as pessoas que são jovens há mais tempo também certamente gostam do conteúdo, mas eu queria que esses jovens tivessem vontade de ler. E foi exatamente o que eu consegui perceber ao ter o feedback dessas pessoas que leram, que já leram o livro. Para que você tenha uma ideia, eu fiz a primeira tiragem com 300 exemplares e ela esgotou em 4 dias. Olha só E que legal. isso mostra que o pessoal gostou do que estava sendo colocado, como estava sendo colocado. Aquela conversa de um fala para o outro, fala para o outro. No instantinho, eu fui vendo os livros acabarem e já pedi a segunda tiragem, inclusive está por chegar, mas percebendo essa situação, esse contexto de como colocar isso no livro. Bom, feita essa explanação, Michele, eu te conto o seguinte: quando eu fui selecionar, né, e eu te disse que era politicamente correto, socialmente correto, é porque eu evitei, por exemplo, utilizar palavrões, eu evitei utilizar coisas que pudessem, de alguma forma, abalar o conhecimento, abalar a personalidade desses mais jovens. E o Aham. objetivo, claro, era fazer com que eles lessem. Mas aí tem uma outra explicação ainda que eu preciso te contar. Jovem, principalmente o jovem, hoje em dia está todo mundo pensando nesse formato de coisas mais rápidas, de leituras mais rápidas. Quem está com muita vontade de pegar um livro muito grosso? Então, eu fiz um livro mais fino, que É. pudesse ter um conteúdo rápido de ser lido. E se você quiser ler uma crônica e parar e voltar no outro dia para continuar lendo, não tem problema, porque elas não têm uma sequência, não tem uma história sequencial. Também pensando nessa ideia de uma crônica rápida que pudesse ser lida em 3, 4, 5 minutos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas geralmente com esse objetivo, de que o mais jovem pudesse ler e não achasse, isso aqui já está ficando chato porque está demorando muito tempo. Então eu fiz isso. Pensando nisso, inclusive, como eu te expliquei no começo, né, eu selecionei as crônicas de duas formas. Primeiro, algumas que eu escrevi em primeira pessoa. São coisas minhas, bem pessoais mesmo, histórias com os meus filhos, histórias da gente no trânsito, que todo mundo tem uma história no trânsito, e aqui na cidade de Barbacena o pessoal não tem muito hábito de dar seta, então eu vou comentando a respeito do trânsito mesmo na cidade, sabe? A minha esposa é psicóloga, então tem uma crônica que eu conto sobre a coleção de Freud, que eu dei a ela de presente quando a gente logo a casou, tem 30 anos isso, mas que eu depois fui lendo a coleção de Freud
gradativamente, alguns muito densos, outros mais fáceis de entender, e eu explico tudo isso também na crônica que eu escrevi nesse sentido. Falo também daqueles sonhos, da quando a gente é criança, né? Quando a gente é mais novo. Eu sonhava em ser jogador de futebol, achava que ia ser bonito fazer o gol do título mundial lá no estádio lotado, com 200 mil torcedores. Então, eu conto isso também, né? Esse sonho de um jovem, de uma criança ainda, né? Falo de uma torta de maçã que é feita aqui pela família também, que chama a atenção pelo formato como ela é feita, quando ela é feita. Outras histórias que são muito interessantes também, como o relógio e a hora errada. Aliás, essa crônica, Michele, é interessante comentar com você. Foi a primeira crônica que eu escrevi no ano de 2024, no Ah, dia que legal. 1º de janeiro Olha. de 2024. Mas ela vem de uma outra história, na verdade, porque eu tinha vontade de escrever uma história infantil, mas não assim com desenhos e tudo, mas muito mais uma infanto-juvenil. E o nome seria O Menino que Ficou Preso no Relógio. Mas eu percebi que eu não escreveria esse livro. E aí, por conta disso, eu transformei um pedaço dessa história do menino que ficou preso no relógio dentro desse relógio e a hora errada. É um Ah, trecho, na verdade, aham. do história que eu queria. Talvez eu até conte algum dia, não sei se eu vou ter fôlego para isso. Falando de escrita, enfim, e do gênero que você escolheu, né? São as crônicas. Como é que você enxerga a importância de seguir escrevendo dentro do gênero crônica? O que que ele pode oferecer que outros gêneros, por exemplo, como o conto, não necessariamente oferecem? Olha, eu tenho para mim que a crônica ela tem aquela facilidade de ser rápida e de atrair a atenção por pouco tempo da pessoa. Eu acredito que hoje a gente tem passado por uma crise muito grande de velocidade das informações, de velocidade de tudo que acontece. Né? O que veio com o celular, o que veio com tudo isso, TV por assinatura, muita coisa fazendo com que as pessoas tenham que agir de forma rápida, tenham que fazer tudo de forma muito rápida. Então, a crônica vem com essa intenção de ser rápida para poder passar um conteúdo para a pessoa, mas que não fique segurando ela por muito tempo. É claro que isso não deixa de ter a pessoa que gosta do conto, a pessoa que vai gostar do romance, da ficção, que são ótimos e são bons para serem lidos, claro. Eu ainda estou com aquela ideia de resgatar o leitor ou de trazer para perto o leitor que não tem tanto hábito de leitura. E é esse que eu quero trazer. Então, por isso a intenção de fazer as crônicas, entende? Entendo, claro, com certeza. Essa obra marca a primeira publicação impressa da editora Bol, na qual você atuou como escritor e editor. Como é que foi esse processo, de trabalho atuando em quase todos os ângulos de produção da obra? Pois é, olha só, Michele, o que acontece é o seguinte: eu percebi que a cidade de Barbacena tem vários escritores, tem uma produção literária muito boa, porém encontra uma dificuldade muito grande de colocar isso na mão do leitor. Então, a criação da editora Bol foi para minimizar ou até facilitar de todas as formas a distância entre o escritor e o que ele vai ter como leitor lá na ponta final, né? O produto final chegando até a mão do leitor. E eu percebi que todos eles, todos os escritores, sentem uma dificuldade muito grande com isso. Tem uma grande dificuldade de fazer. Primeiro, escrever o livro já não é fácil, vamos ser sinceros. Mas É. depois que você escreve, você para poder pensar, fala, nossa, tem que diagramar uma capa, ficha catalográfica, ISBN, código de barra, é tanta coisa que você precisa pensar que faz com que o escritor deu dois passinhos para trás ou ele perca o fôlego. Então, a editora vem com esse objetivo de facilitar, de alguma forma, ajudar os escritores. E eu falo pela minha cidade, por Barbacena, porque eu acredito que aqui seja, no futuro, não muito distante, uma ilha, um ponto de referência na literatura, de forma geral, no que a gente consegue perceber. Nós temos aqui uma Academia Barbacenense de Letras, que tem
quase 50 anos, uma academia de ciências jurídicas que tem mais de 15 anos. Então, nós temos bons escritores. O que precisa é arrumar um jeito de colocar essas obras aparecendo para a população. E, Ricardo, falando então esse gancho do crescimento da cena literária mais regional, como essa que está vindo em Barbacena com o trabalho da editora Bol, como é que uma forma de aumentar a biodiversidade do que é publicado no Brasil? Isso é uma maneira, essa coisa mais regional? Você acha que isso ajuda a gente ter um cenário literário mais amplo? Olha, sem dúvida, né? A gente sabe que a união faz a força. A presença de outros escritores, a presença de outras editoras também, pensando nesse formato, vai fazer, né, com que a gente consiga ter uma produção literária mais vasta e a gente consiga também atingir uma gama de leitores maior. E quando você tem mais produtos, você consegue ter mais clientes, falando isso de forma econômica, né? Mas que não pode ser transformada e transportada para a questão literária. Então, quando nós temos produto para oferecer, certamente vamos conseguir ter cliente para isso. É só você ter o livro que você consegue ter leitor. Se não tiver, como é que o sujeito vai procurar alguma coisa para ler se ele não conhece, né? E Ricardo, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria pedir a você a gentileza de ler para os nossos ouvintes um trechinho de Eu e Eles antes do Apocalipse, por favor. Claro, vamos lá então. Olha, a história, tá, Michele, foi contada desse jeito. Então, a gente está vendendo peixe no mesmo preço que foi comprado. Há muitos anos, no século XVIII, em que o Brasil estava no período colonial, um fazendeiro rico, dono de muitas terras nas imediações de Barbacena, conseguia extrair bastante ouro em sua fazenda. Como era uma quantidade razoável, este fazendeiro ficava com medo de ladrões, salteadores e até mesmo de seus escravos roubarem seu ouro. Por isso, de tempos em tempos, ele ia até a senzala à noite e escolhia um escravo. Este escravo era obrigado a cavar um buraco bem fundo, mas bem fundo mesmo, onde o fazendeiro escondia seu ouro num baú. A parte cruel deste relato era o destino do escravo. Para que ele não contasse a ninguém a localização daquele ouro, o pobre homem era enterrado vivo, lá no mesmo buraco. Essa tremenda crueldade teve um preço. Esse velho fazendeiro agora anda pelas madrugadas, arrastando-se pelas ruas de um lugarejo, gritando de dor pela carga pesada que sua alma carrega. Há relatos de pessoas que encontraram esta alma penada e reagiram de formas variadas. Uns, a maioria, né, correram de medo. Outros tentaram conversar com o velho fazendeiro para que ele encontrasse a paz, o seu caminho sem volta lá para o mundo dos mortos. Dizem que na década de 1970, um grupo de jovens incrédulos daquela comunidade resolveu fazer uma brincadeira e cada um ficava lá num ponto estratégico urrando os gritos de dor. O povo antigo, lá nas suas casas, postava-se a rezar até dormir exausto, com o terço nas mãos. A brincadeira teve um fim, no dia em que o grupo se reuniu, de madrugada, para fazer mais uma traquinagem, e eles próprios ouviram os urros de dor que não eram produzidos por nenhum deles. Nessa hora, cada um correu o mais rápido que conseguia, direto para sua casa, escondendo debaixo da cama. De uns tempos para cá, parece que o fantasma encontrou o seu caminho, mas ainda assim é bom não arriscar andar por aí pelas madrugadas. E para terminar, por outro lado, né, durante o dia, sempre aparece alguém cavando um buraco bem fundo na esperança de encontrar algum baú recheado de ouro. Arrasou! Que ótimo, Ricardo! E essas histórias assim, quase que lendárias, folclóricas do interior são ótimas, né? Eu adoro, parabéns, muito legal. Ricardo Salim, em nome da Rádio FMG Educativa e da Universidade Federal de Minas Gerais, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade conosco, a sua presença no universo literário, parabenizá-lo por esse livro tão bacana e importante
né? Essa coisa que me chamou muito a atenção, a sua preocupação social, a mensagem que você vai passar, como você vai passar, a linguagem que você usa, pensando aí no jovem que vai fruir dessa literatura. Isso é sensacional, sucesso. E olha, eu queria dizer que o nosso microfone ele está sempre aberto para suas novidades, tá bom? Que bom, muito obrigado, realmente. Deixo aqui um abraço especial para todos vocês que estão acompanhando o programa, que fazem da nossa cultura, da nossa literatura, uma forma de aproveitar um pouco mais, de valorizar um pouco mais a própria vida. Michele, muito obrigado. Eu também fico aqui, sempre à disposição de vocês. Valeu, um beijo, bom dia, Ricardo. Valeu, bom dia, muito obrigado. E esse foi o nosso bate-papo de hoje com o escritor, jornalista e editor Ricardo Salim sobre seu novo livro de crônica chamado Eu e Eles Antes do Apocalipse. A obra é uma coletânea de textos produzidos ao longo de 2024 pelo autor e reúne textos divididos em duas partes. Uma aborda as experiências pessoais do escritor, com relatos e memórias de anedotas da vida comum. Já a outra se distancia deste universo intimista do autor, expandindo o seu foco para tudo ao seu redor. Durante o nosso bate-papo, o Ricardo falou sobre o que despertou seu desejo de escrever e unir esses textos nessa obra e quais outros autores e artistas influenciaram sua decisão e seu estilo de escrita. Além disso, o Ricardo expressou sua opinião acerca do espaço e do papel que o gênero crônica ocupa nos dias de hoje, como esse novo livro e o trabalho da editora Bol são importantes para a cena literária de Barbacena. Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora Bol, está disponível em formato impresso e digital. Para adquiri-lo, é só você ir lá em barbacenaonline.com.br/editora Bol. Vou repetir para você. barbacenaonline.com.br/editora Bol. Lembrando que você também pode encontrá-lo na Amazon, tá bom? E olha, esse papo, se você perdeu algum trechinho ou quer conferir novamente, compartilhar com alguém, ele vai ficar disponível na nossa página do SoundCloud já em soundcloud.com/Rádio FMG Educativa. soundcloud.com/Rádio FMG Educativa, tá bom? O F... Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.